já foi um herói de Deus, um guerreiro valente, já cantou muitas vitórias. Em nome de Jesus já fez prodígio, era um profeta destemido, é bonita a sua história. Mesmo sendo um vaso escolhido, foi barrado, foi ferido por alguém que o calou. Sua palavra não agradava a muita gente, contra o pecado era valente, Deus mandou e ele falou. Então se repete aquela história, mate este profeta agora, e ele se refugiou. Ferido ele está lá na caverna, e aqui fora alguém morre, porque o profeta alguém falou. Deus está procurando um homem com quem possa contar. Deus procura uma mulher, ou mesmo uma criança, para que ele possa usar. Sai da caverna, Deus se chama. Ninguém vai matar você. Se alimente e siga em frente. Profeta, tem muita gente que precisa ouvir você. A paz do Senhor Jesus, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Nós estamos reunidos mais uma vez, graças ao Senhor Jesus, que nos deu fôlego de vida, para nós nos alimentarmos espiritualmente da palavra de Deus. O nosso tema hoje da palavra está aqui em Marcos capítulo 6, versículo 14. O título da palavra de hoje é acerca da morte do profeta João Batista. A morte de João Batista. Então vamos ler aqui na palavra do Senhor. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu? Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João, atá-lo no cárcere, pois João dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo. E não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando
agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhes quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui na palavra de Deus, nós vamos agora discernir, digerir a palavra de Deus a respeito, irmãos, da morte do profeta João Batista. Nós podemos ver na palavra de Deus que há um preço, irmãos. Há um preço pela denúncia do pecado. Há um preço, né? Preço este que pode ser até mesmo da nossa própria cabeça, da nossa própria vida. Mas as instruções da palavra de Deus não nos deixa temer, não nos deixa nos acovardar. Por isso que Deus, ele conta com os seus verdadeiros profetas na terra. Ele conta com seus verdadeiros porta-vozes. Aleluia. Então nós vemos que a palavra diz que Herodes estava confuso, né? Ele estava confuso porque Herodes, ele já havia decapitado João. Ele já havia matado João Batista, né? A pedido de Herodias, né? Da filha de Herodias, né? Amando propriamente da Herodias. E quando Jesus ele começa a pregar, a palavra diz aqui que Jesus começa a ficar notório entre o povo, ou seja, conhecido popularmente. Ele fica perplexo, esse homem, porque ele fala: mas peraí, eu não matei João Batista? Quem é esse homem? Por acaso foi João Batista que ressuscitou? Irmãos, é interessante nós sabermos que o Espírito de Deus ninguém vai matar. Que o Espírito de Deus ninguém mata. Por que que quando Jesus ele anunciava a palavra, quando ele pregava, Herodes ficou perplexo, achando: mas peraí, eu não matei João Batista, agora é outro do mesmo jeito? É porque o Espírito que havia em Jesus, que havia em João Batista, perdão, era o mesmo Espírito de Deus que estava em Jesus. Então, se tem uma coisa que dá para nós nos alegrarmos, irmãos. Sabe o que dá para nós nos alegrarmos? Podem matar o corpo, mas é como Jesus disse: não temei os homens que podem matar o corpo, mas temei aquele que depois de matar o corpo pode matar a alma. Então, corpos podem se matar, mas o Espírito
né? Se as pessoas, como aqui houve, ódio, né? Vamos continuar na palavra de Deus aqui, ó, para nós entendermos melhor. No versículo 16, diz assim: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu? Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Vamos dar uma paradinha aqui, meus irmãos? A palavra de Deus diz aqui que João, ele denunciou o pecado de Herodes. Ele denunciou publicamente. A palavra diz que João, ele denunciou o pecado de Herodes. Ainda Herodes sendo rei, João denunciou o seu pecado. E a palavra de Deus diz, aqui no versículo 18, diz assim, ó: pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Aí no versículo 19 diz assim: e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Irmãos, eu quero falar acerca de duas classes de pessoas. Existe a pessoa, duas classes de pessoas. Existe aquela classe de pessoas que estão em pecado. Elas estão em pecado. Ela é consciente do seu pecado e ela aceita a repreensão. Ela aceita a repreensão. Mas existe também aquela outra classe de pessoas que ela está em pecado. Ela é consciente do seu pecado, ela é inconsciente do seu pecado, ou seja, ela não aceita o pecado. Ela é consciente do que peca, mas ela é inconsciente de se arrepender dos seus pecados. E essa classe de pessoas, irmãos, é as pessoas mais terríveis e perigosas. São as pessoas que o diabo mais usa, porque nessas pessoas elas não aceitam se arrepender. Elas não aceitam se arrepender dos seus pecados. Então elas, ao invés de se arrepender, quando a palavra vem, quando a denúncia vem do pecado sobre elas, ao invés de elas se arrependerem, ao invés de elas se consertarem, se converterem, não. Elas fazem diferente. Elas começam a odiar quem está denunciando o pecado. Elas começam a querer matar, calar a boca de quem está denunciando o pecado. Então, aqui na palavra de Deus, nós podemos ver que Herodes, ele aceita a denúncia de João Batista. Herodes não fala uma sequer palavra contra João Batista, porque ele é consciente do seu pecado. Mas a palavra diz que Herodias, que era a mulher que estava adulterando com ele, né? Essa sim, passou a odiar João Batista. Odiar. Você vê, irmãos, que na palavra de Deus existem exemplos de homens que foram usados por Deus, muito usados por Deus, de mulheres que foram muito usadas por Deus, mas também tem o exemplo de homens que foram completamente endemoniados, e também relata a palavra de Deus de mulheres também que foram também totalmente endemoniadas, que emprestaram suas vidas e os seus corações a Satanás. Porque Herodias era uma mulher que não queria perder. Ela não queria perder o quê? A sua posição. Ela não queria perder o seu reinado. Ela não queria perder o poder aquisitivo que ela tinha, as suas relíquias. Ela não queria perder o seu conforto. Por isso ela não queria se consertar. Por isso ela não queria se arrepender do seu pecado. Né? Então vamos continuar aqui na palavra do Senhor. No versículo 20,
Diz assim: porque Herodes, olha, presta bem atenção, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Olha aqui o rei Herodes. Olha o comportamento do homem. Por isso, irmãos, que nós, mulheres, nós temos que vigiar muito. Porque uma mulher, seja ela de Deus ou do diabo, faz toda a diferença. Quando ela é de Deus, ela deixa Deus usar. E ela pode levar os seus maridos, seus esposos, seus noivos, namorados, a grandes caminhos com Deus. Mas quando a mulher ela empresta o coração dela para o diabo, para Satanás, ela também pode fazer seu marido, seu esposo, também se perverter completamente. Ela pode fazer com que o homem ele tome atitudes até mesmo sem querer. Existem muitos homens manipulados por mulheres, seduzidos por mulheres. E quando a mulher é de Deus, a mulher flui inala aquele perfume de Cristo, de mansidão, de humildade, de domínio próprio, né? E vai ali, ó, com boas palavras, né? Orientando, levando seu esposo ao caminho certo, conduzindo, ajudando, como adjuntora, como auxiliadora, né? Como ajudadora, como o Senhor Jesus falou. Mas quando a mulher, irmãos, ela empresta o coração para o diabo, para Satanás, ela se torna uma mulher perversa. Ela se torna uma mulher rancorosa. Ela se torna uma mulher arrogante, prepotente. E aí só dá males. Só dá males, porque é ela que manda, é ela que domina, é ela que subordina, é ela que arruma as armadilhas, sabe? Como Herodias fez para João Batista. Então, no versículo 21 diz assim: e chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e os seus convivas. Só uma pausa bem aqui, irmãos. Irmão, não é à toa quando eu estou dizendo que a mulher, quando ela é de Deus, ela é de Deus. Mas quando ela empresta o coração para Satanás, ela se torna uma mulher pervertida, maligna. Olha que Herodias já tinha premeditado tudo. A mulher, quando ela empresta o coração para o diabo, ela não mede as consequências. Ela arruma situações, ela cria situações instruídas por Satanás para cumprir seus desejos impróprios. Foi isso que Herodias fez. Herodias, ela subordinou a filha, ela usou a filha que estava sob a sua autoridade para cumprir seus desejos malignos. Né? Quantas pessoas não têm feito isso? Quantas pessoas não têm usado, né, da sua posição, da sua influência? Quantas pessoas não têm usado, né, dos seus meios para poder chegar aonde quer, para poder pisar os outros, para poder humilhar, né, para poder matar pessoas, para poder calar a boca de pessoas, achando que ela sempre vai se dar bem na vida. E não vai, irmãos, não vai. Não vai.
Porque uma hora vai chegar a hora dessa pessoa pagar todos os seus erros. Vai chegar a hora dessa pessoa pagar toda a sua maldade. Porque assim está escrito na palavra de Deus. Que aquilo que a pessoa planta, ela colhe, irmãos. Então vamos continuar aqui. A Herodias, ela premeditou tudo. Ela subordinou a autoridade que ela tinha à sua filha, já colocou a filha, né? Ela dispôs da filha para o rei, porque ela já tinha um plano maligno, ela já tinha um propósito maligno. Então vamos continuar aqui na palavra de Deus. Versículo 22 ainda. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Olha o que é, irmãos. A concupiscência dos olhos, né? Por isso que a palavra de Deus nos adverte sobre a concupiscência dos olhos. Olha o que é a concupiscência dos olhos, né? Herodes olhou, viu uma moça formosa, bonita, a desejou, né? E ele foi seduzido pela beleza, pela dança da moça formosa. E pega e jura, né? Faz uma promessa que dá até a metade do reino dele, né? Você vê por isso que a palavra de Deus nos alerta, nos adverte a não jurar, né? A não fazer juramento. Então ele jurou que daria até a metade do reino dele a essa moça. E aí no versículo 24 diz assim: saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Você vê que a moça, irmão, ela estava tão inocente. A moça estava tão inocente que ela não sabia nem o que se tratava. E ela correu para sua mãe e perguntou: que pediremos? Né? O versículo 24 diz assim: saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Quer dizer, a maligna da mulher, maligna, já tinha o plano. Ela já tinha o plano traçado, né? A cabeça de quem? De João Batista, que denunciou o pecado dela. Né? Não faça isso, irmão. Não faça isso. Não faça isso. Quando Deus usa um profeta, quando Deus usa alguém para denunciar pecado, não é apenas a pessoa é pequenininha demais, irmão, irmã. O profeta é muito pequeno. Se você até quiser matar ele, você pode, se Deus permitir. Mas como está aqui na palavra o exemplo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tu não podes matar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai ecoar nessa terra. Ele vai ecoar. Aquilo que está subindo a Deus como imundícia, que Deus não está se agradando, ele vai usar. Ele vai levantar pessoas destemidas, pessoas de coragem, e ele vai ecoar nessa terra sobre imundícias e pecados, meus irmãos. Ah, se tivesse tantos profetas que denunciassem o pecado, nós teríamos um povo liberto, nós teríamos um povo convertido, nós teríamos um povo abençoado, nós teríamos uma geração abençoada, porque teríamos um povo de mãos limpas. Aleluia. Então vamos continuar aqui na palavra. No versículo 25 diz assim: no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, a moça disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Quer dizer, volto a repetir, a maligna da mulher, a maligna que empresta o coração para Satanás. Isso aqui pode ser mulher e pode ser homem. Aqui no caso é uma mulher, mas quem empresta o coração para Satanás? Então ela coloca o rei, compromete o rei, o reinado, compromete a filha por causa dos seus pecados, por
causa das suas imundícias que ela não quer limpar, que ela não quer se arrepender. Então, no versículo 26, diz assim: entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. O que é satisfazer o homem, né, irmão? O que é agradar homens e mulheres, né? Quantas vezes nós nos acovardamos diante de Deus, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de homens carnais, corruptos, né? Beberrões, mentirosos, adúlteros, assassinos, pessoas carnais. Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes? E aí no versículo 27 diz assim: e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João, e ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Pronto. Tu não querias Herodias? Tu não querias a cabeça de João Batista? Tu não querias calar a boca do profeta? Herodias, maldita de Satanás. Tu não queria? Tu não queria calar a boca do profeta, para o profeta não denunciar mais teu pecado, Herodias? Tá aí a cabeça do João Batista no prato, nas tuas mãos agora. E agora? E agora, Herodias? E agora? Tá satisfeita com o seu prazer? Mas tinha uma coisa que Herodias não sabia, meus irmãos. É que a voz de Deus não ia se calar. Deus não ia parar por causa da cabeça do profeta. Não. Porque João Batista anunciou assim, ó. Quando uns perguntavam: quem é você para João Batista? Você é o Elias? Você é o Cristo? Ele dizia: não sou o Cristo. Mas ele dizia assim, ó: eis que vem um que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu, porém, batizo com água, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia! O que Herodias não esperava era que o que vinha depois de João Batista era mais poderoso do que João, era mais veloz do que João, tinha mais autoridade do que João, porque quando você mata um profeta, Deus manda outro com mais coragem, Deus manda outro com mais força. Aleluia! Aleluia! A voz de Deus não vai se calar, meu irmão. A voz de Deus não vai se calar, minha irmã, por sua vontade, por seus prazeres, por seus pecados. Deus vai jogar o seu pecado na frente. Deus vai jogar o seu pecado para fora. Deus vai denunciar. Deus vai mostrar para todo mundo seu pecado. Para que haja arrependimento, para que haja salvação nessa terra. Aleluia. Aleluia. E no versículo 29, os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram e levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo, perdão. Vamos ver naquele dia, Herodias. Eu mando um recado para todos os espíritos de Herodias nessa terra. Vamos ver naquele dia, Herodias, a cabeça que você mandou decapitar. Vamos ver naquele dia do juízo, Herodias, espíritos de Herodias nessa terra. Vamos ver no grande dia quem foi que morreu. Vamos ver quem foi que morreu eternamente. Vamos ver quem foi que perdeu a